Olá, amigos do ABC. Está começando agora o podcast Papo Alvinegro. Eu me orgulho de ser da terra potiguar. Eu vou para o gramado pelo ABC jogar. Eu me orgulho de ser da terra potiguar. Eu vou para o gramado pelo ABC jogar. É isso, amigo. Estamos começando a edição número 116 do podcast Papo Alvinegro. E com a presença ilustre de um convidado especial que vem fazer sua estreia aí no podcast. Se apresenta aí, amigo. Convidado? Eu? Breno? Jamais. Eu sou o Diego Ivan e esse é o Breno Cardoso que deu as caras aí no podcast, né? Dessa vez gravando aqui comigo. E vamos falar aí da semana do ABC, de todo esse rebuliço aí que o coronavírus vem causando aí no Brasil e no mundo. ABC 4, Imperatriz 3, pela Copa do Nordeste. E aí, Breno, o que é que você viu aí dessa semana? Rapaz, eu tô aí, né? Depois de mais um mês e volta gravando o podcast. Começa a aparecer várias coisas de uma vez, né? Coisa de trabalho, coisa de faculdade, coisa de família. E faz um mês aí que eu não tô assistindo os jogos. Vamos ver aí se eu vou conseguir falar alguma coisa, né? Assistir uma parte do jogo de hoje. E que jogo, hein? Emoção ali até o final. Eu tinha ficado pé da vida depois que o Imperatriz empatou. Fiquei mais feliz ainda depois que o ABC conseguiu fazer o gol da vitória, né? Mas que pasto, viu, esse estádio? É verdade, mas antes de falar de ABC 4, Imperatriz 3, vamos à coluna do Gustavo Lucena. Coluna do Gustavo Lucena. Olá pessoal, eu sou o Gustavo Lucena e este é mais um comentário para o podcast do blog Papo Alvinegro. Coronavírus, calendário do futebol brasileiro e a solução possível. É sabido de todos que as mais diversas competições do planeta estão sendo suspensas. A Fórmula 1, por exemplo, que sempre teve a tradição de ser resistência a qualquer evento bizarro, está cancelando o GP da Austrália, que ia acontecer esse final de semana, e suspendeu mais duas corridas que acontecerão mais adiante. Voltando para a seara do futebol, a Europa, que é o local onde está tendo maior incidência do coronavírus, depois da China, é claro, as principais ligas estão sendo suspensas. Eles, inclusive, estudam suspender a Eurocopa e utilizar esse espaço da Eurocopa para o complemento das competições que foram suspensas, como os campeonatos nacionais e, se me falha a memória agora, é a Liga dos Campeões e a Europa League. Aqui na América Latina, a Libertadores e a Sul-Americana já estão prontamente suspensas. Só teve essa rodada agora, a partir da próxima semana já não teremos rodada dos torneios continentais. No entanto, no Brasil ocorre uma severa resistência para se suspender as partidas. Argumento que o coronavírus ainda não chegou, mas semana que vem há quem diga que os casos ultrapassarão em torno de 6 mil, já que é um vírus que se espalha com facilidade. Mas no Brasil é possível haver uma enorme margem de manobra para que, mesmo havendo a suspensão do calendário nesse momento, esses jogos, essas competições sejam complementadas a posteriori. Por quê? Porque o Campeonato Brasileiro, que tem 38 rodadas, ainda não começou. Então, o que é que aconteceria? O ideal seria suspender a competição agora, as competições estaduais, por um tempo determinado. Aí, daqui a 3 meses, 3 meses, mais ou menos junho, quando a situação ficasse contornada, esses campeonatos seriam complementados. E aí, teríamos um campeonato brasileiro reduzido, sem ser de pontos corridos, assim, na Série A, que tem mais datas. Faria assim, vamos, por exemplo, das 38 rodadas, utilizaria-se 22 rodadas, 23, dá para fazer um campeonato curto, assim, com mata-mata, tá entendendo? Então esta seria a solução para o futebol brasileiro, suspender agora o futebol, mais adiante volta, complementa-se os campeonatos estaduais e a Copa do Brasil, se joga mais pro final do ano um campeonato brasileiro enxuto e com poucas rodadas, só excepcionalmente esse ano, né? E o ano que entra volta tudo ao normal. Bem, é isso, até mais. Tá aí o Gustavo Lucena, né, que falou de maneira bastante detalhada sobre o problema do coronavírus aí e a influência dele no esporte. E agora, Breno e eu vamos falar nossa opinião a respeito
mais rapidamente, até porque Gustavo foi bastante detalhado no que comentou. E aí, Breno? O comentário que o Gustavo fez, como sempre, né, foi bastante pertinente, porque não é algo que a gente pode vacilar, que a gente pode brincar, né? Porque fica um dilema, você tem que balancear a questão da saúde pública, porque você tem ali um evento que várias pessoas vão ali para o estádio, com também a parte financeira dos clubes, né? Porque você fazer um jogo sem estádio é um prejuízo ali que vai ser causado, porque tem a expectativa de renda, de entrar dinheiro. Aí, com um jogo sem público, você naturalmente não vai ter dinheiro. Porém, essas atitudes que estão sendo tomadas, eu estou vendo que são atitudes bastante responsáveis. Responsáveis, né? Porque você não pode colocar em risco a vida das pessoas. Como o Breno disse, existe uma questão financeira evidente de prejuízo nos clubes. Imagine que o campeonato seja paralisado, aliás, todos os campeonatos sejam paralisados, o ABC passe 2 meses pagando salários sem condições financeiras de bancar essa turma, porque não tem a bilheteria para ajudar ou venda de materiais esportivos à sua torcida e por aí vai. É uma questão preocupante, porque numa pequena esfera como o ABC e os clubes da região, a situação de paralisação das atividades certamente causam mais estragos do que em grandes clubes que têm patrocínios e podem, de maneira mais fácil, contornar situações financeiras. Mas uma coisa é certa: se existe uma prioridade, a prioridade é a saúde pública. Nesses casos, em nenhuma dessas esferas, a Federação Norte-Rio-Grandense de Futebol ou a CBF tem gerência sobre o caso. Não, e sendo bem prático, a tendência é que talvez em 2 ou 3 semanas os campeonatos sejam encerrados, ou na verdade paralisados em todo o Brasil, porque com o avanço da doença, logo vão ser proibidos os campeonatos nacionais e logo na sequência os estaduais, até para que se diminua a circulação de pessoas entre estados e entre cidades. Isso vai acontecer porque vem acontecendo no mundo todo, isso é um fato até previsível. E aí a turma pode ficar na dúvida: sim, mas vai paralisar o campeonato? Como é que se conclui o campeonato? Aí eu também coloco uma situação que talvez não seja que os torcedores gostem, mas, por exemplo, se houver a paralisação do campeonato estadual e não houver datas quando houver a retomada, o campeonato termina sem campeão, termina sem ser finalizado, ou se dá o título ao campeão do primeiro turno, que no caso é o ABC, mas isso não é nem o que eu quero falar a esse respeito, porque não faz diferença. O campeonato não tem vencedor. Se a Copa do Nordeste tiver sido interrompida e o campeão não tiver sido ainda escolhido e não houver datas, encerra a Copa do Nordeste sem campeão. Isso para mim é uma situação diferente, mas isso aí, se você for analisar, é o mais prudente a se fazer em termos esportivos. E exemplos de paralisação de campeonato e a não declaração ou a declaração de campeões aconteceu no próprio campeonato estadual, que por volta de 1918 o Brasil foi assolado pela gripe espanhola, que chegou a matar até o 5º presidente da República, o presidente Rodrigues Alves. E por esse motivo, aglomerações de pessoas foi proibido em todo o território nacional e o campeonato estadual foi alvo dessa proibição. E tanto o ABC, quanto o América, quanto o Alecrim são declarados campeões daquele campeonato que não terminou. E isso aconteceu em outros exemplos, até que não tem a ver com doença, né, Breno? Olha, em relação ao campeonato estadual, eu espero que a gente não tenha um final precoce, porque a gente tem um time aí que é o rei dos bastidores, né? Eles vão dizer que a taça é deles aí. Mas teve um caso que aconteceu concreto no ano passado, que foi ali no Chile. A gente viu no ano passado aquela onda de violência no Chile, né? Um país lá que teve os protestos. Aí tinha um presidente frouxo que deixou a situação escalar para uma violência generalizada. O campeonato do Chile, ele começa no começo do ano e vai até o final do ano. Não é um campeonato de meio de temporada que nem o argentino.
faltando ali umas 5 rodadas ali, o campeonato foi paralisado e o time que era líder, tô vendo aqui agora, que era a Universidade Católica, estava com 7 pontos na frente, não, 13 pontos na frente do Colo-Colo, que era o segundo colocado, faltando 5 rodadas para acabar o campeonato. Assim, tinha que cair um raio assim, muito forte aí para fazer com que a Universidade Católica perdesse os 5 jogos restantes, o Colo-Colo ganhasse os 5 restantes e fosse campeão. Aqui a gente tem um caso claro de um time que fazia campanha superior aos demais. E, de forma bastante justa, a Universidade Católica foi declarada campeã chilena de 2019. Por outro lado, o rebaixamento estava uma disputa bem arrochada. No campeonato de 16 times, caem 2. A diferença entre o 11º colocado e o Lanterna era de apenas 6 pontos. Faltando 5 rodadas, muita coisa aí poderia acontecer. Eu já vi uma vez uma Série B que o time começou em 15º colocado na última rodada e terminou a rodada na lanterna. Então, nesse caso, fez-se justo não ter rebaixamento. E os 2 times que estavam dentro da zona de rebaixamento na ocasião da paralisação do campeonato foram conservados para a temporada seguinte de 2020. E tá lá o campeonato rolando com 18 times agora, né? Porque não teve rebaixamento e os 2 líderes da primeira e da segunda divisão tiveram acesso normalmente, né? Imagina aí se eles tivessem cancelado o acesso. Que injusto seria o time montar toda a estrutura, ser campeão e jogar a Série B depois do outro ano? Aí não, fez-se lá oportuno não ter rebaixamento e também subir os 2 times. A gente teve um acréscimo de 2 times no campeonato. Não é uma virada de mesa, tá? É questão apenas de justiça. Em relação aos campeonatos estaduais, o que preocupa é que alguns ainda estão longe de acabar. O Potiguar é um dos que está mais avançado, né? Falta aí 2 ou 3 jogos para acabar o segundo turno. A gente faz a final do segundo turno e tem também a final do campeonato. Então, o que preocupa agora em relação ao calendário de futebol brasileiro são os principais estaduais do eixo Centro-Sul e a Copa do Nordeste, que também não acabou a primeira fase. Alguns demais campeonatos como o Potiguar, que tem poucos times, praticamente todos aí estão já nas suas fases avançadas. Vamos ver aí, eu acho que o resto é especulação. Aliás, tudo que a gente falou hoje é especulação, porque a gente não tem autoridade nenhuma para falar a respeito, mas são coisas que podem acontecer devido a essa pandemia que se instalou aí no mundo e que vai demorar um pouquinho. As expectativas aqui durem pelo menos 3 meses, e se o Brasil está chegando agora com mais força, conte 3 meses para frente a partir de março. Aí você vai saber quando é que vai terminar, né? Março, abril, maio, final de maio, pode ser que a coisa já seja debelada no Brasil. Nós somos aqui 2 palpiteiros, né? Mas você ainda tem um pouquinho mais de autoridade que eu, você é da área da saúde, e eu sou aqui um técnico, uma pessoa que trabalha com tecnologia, com informática. Eu só sei aquilo que é divulgado, aquilo que médicos falam, que de quem é da área os especialistas falam. E já que você acabou de conferir a mim uma autoridade que eu ainda não tenho, já que eu estou cursando odontologia, eu encerro o assunto e puxo o nosso próximo assunto, que é o Ronaldinho Gaúcho preso. Vamos falar rapidamente sobre isso e que Breno abrisse os trabalhos aí sobre esse assunto. Ronaldinho Gaúcho, ele teve ali problemas com a justiça do Paraguai. Ele ali que foi preso por estar portando documentos falsos no aeroporto lá. Acho que foi um passaporte, né? E isso aí, eu acho que serve muito de exemplo para alguns jogadores jovens. Porque às vezes aqui no Brasil a turma tem a impressão de que pode fazer tudo, né? Não sei se vocês lembram daquela geração do Santos de 2010.
os meninos da vila, né? Neymar, Ganso, André, o Wesley, aquela galera ali, né? Toda baladeira, fazia o que queria, e ali naquele tempo acabou passando um mau exemplo para muita gente, né? Depois dele, você teve ali jogador novo, que já quis ser estrelinha, que ia começando a fazer as besteiras. Teve o caso de Jobson também, que ele se envolveu com drogas, aí depois ele foi preso também. Eu não sei se vocês se lembram daquele jogador Breno, né? Aquele zagueiro São Paulo, que foi muito novo pro Bayern de Munique. Aí a casa dele pegou fogo. Quando foi investigado, descobriu que ele estava envolvido lá com um acidente que causou o incêndio. Aí ele foi processado, condenado e preso na Alemanha. Inclusive, a sorte dele foi que o Bayern de Munique não largou ele aos leões. Depois que ele cumpriu certo tempo da pena, o Bayern ajudou ele a conseguir um emprego lá no time, né? Deu emprego a ele e ele foi para a liberdade condicional. Até que o processo lá foi arquivado e ele retornou ao Brasil para jogar no São Paulo. Enfim, nesse caso aí, né, de Ronaldinho Gaúcho, mostra mais uma vez que ninguém pode fazer o que quer, né? Porque quando você pega algum país aí, ou algum oficial da lei que leve minimamente sua função a sério, alguém pode se encrencar muito se fizer merda. Então, cara, que vergonha, bicho, quando eu vi aquela foto de Ronaldinho Gaúcho lá, algemado, né? O cara que é campeão de Copa do Mundo, melhor jogador do mundo, caiu numa dessa, né? Mas enfim, né? Que a galera veja e não repita esses exemplos. E a gente tá falando aqui, a gente não tá falando de orelhada, porque nesse caso em específico, ele assumiu que estava com documento irregular, né? Não foi uma situação ainda que precisa ser explicada e tal. O que se sabe é que ele, no mínimo, admitiu ter posse de um documento paraguaio falso que ele usou para, teoricamente, entrar no país com ele. E aí tem outras questões como lavagem de dinheiro, e aí essa sim ele não informou se participou em depoimentos, e ele obviamente ainda vai ser investigado sobre lavagem de dinheiro, formação de quadrilha, esse tipo de coisa, né? A gente só lamenta essa situação, e eu até comentei no Twitter, na minha conta particular, eu comentei no Twitter, vinculando lá o tweet à conta de Neymar, exatamente, acho que muita gente fez isso. Eu acho até que recebi um bloco de Neymar, do staff dele, porque Neymar, obviamente, não twitta nessa conta. Mas é lamentável que a geração de futebol brasileiro dos anos 2000 para cá é virtualmente estragada, né, bicho? Os caras são descompromissados, desinteressados, só querem saber de balada, e aí quem perde com isso é o futebol. Quem perde principalmente com isso são eles mesmos, que têm os talentos à disposição e, de modo prático, desperdiçam a carreira. Olha, você falou agora questão de geração dos anos 2000. Não sei se você lembra quando depois que o Brasil foi eliminado da Copa do Mundo, a gente fez uma chamada por WhatsApp. Eu lembro que a gente se falou por telefone, uma pistolada grande ali que a gente deu, né? E toda aquela geração ali, geração dos anos 2000, né? Galera que nasceu ali no final da década de 80, começo da década de 90. Aí pega uma foto da seleção campeã de 94, que não era uma seleção extraordinária. Quando você fala de níveis técnicos, os status que aqueles jogadores tinham. Aí você pega a foto da Copa de 2014, 2018. Na de 94, você não vai ver cortezinho de cabelo estiloso, cabelo com 3 cores. Você não vai ver chuteira, cada uma de uma cor no pé. Você não vai ver lá as tatuagens lá, megalomaníacas lá, feitas justamente para ser exibidas.
Não, você vê os caras machos de verdade, poxa, entendeu? Ali, os caras indo pra guerra de verdade, entendeu? Não é essas frescuradas que a gente vê no futebol moderno, não. Infelizmente, o futebol virou isso, né? Você vê alguns jogadores aí sem futebol nenhum, os caras jogando quinta divisão e parecem rappers, parecem modelos, ou seja, jogadores completamente fora da realidade do futebol. Aliás, não é nem do futebol, completamente fora da realidade nacional. E nós vemos aí o resultado, né? Uma geração realmente de pessoas afetadas pela fama, né? Não, com certeza. E assim, quando Copa de 2014, aquele assédio todo lá que estava tendo lá, com o Neymar principalmente, tornando praticamente vias públicas lá o relacionamento dele com Bruna Marquezine. Aí dava aquelas folgas lá, os jogadores estranhos lá, os caras, sei lá, curtir balada, sei lá o que aqueles caras faziam. Enfim, resultou no 7-1 ali, não foi à toa, né? Aí em 2014, o que mais eu fiquei irritado quando eu soube foi que Neymar parece que levou 2 cabeleireiros para a Rússia lá, foi um cabeleireiro particular, para cada jogo ter um corte lá, tem um estilo diferente. Meu amigo, você foi para a Rússia para jogar bola ou foi para São Paulo Fashion Week? É verdade, e a gente critica isso porque nós vemos aí situações como alguns jogadores que estão extremamente midiáticos, mas são extremamente profissionais. Você vê aí o Messi, né, que desde os 12 anos é jogador profissional de futebol. Você vê o Cristiano Ronaldo, que é o exemplo, talvez o melhor exemplo de jogador profissional, que é um jogador, o Cristiano Ronaldo é tecnicamente mais limitado, mas fisicamente ele é talvez o jogador mais bem preparado da história. E aos 35 anos jogando aí um futebol de altíssimo nível, porque sempre cultivou o aspecto atleta no seu futebol. E nós vemos aí que nessa geração, talvez o exemplo não exista no futebol brasileiro, de jogadores que se preocupam em jogar bola, unir talento com profissionalismo, e isso não existe. E Ronaldinho Gaúcho, voltando ao tema, e Ronaldinho Gaúcho surfou nessa onda do talento e encerrou sua carreira aos 28 anos, quando deixou o Barcelona e foi para o Milan. Depois disso ele brilhou, fez um brilharecozinho no Atlético Mineiro e nada mais. Sim, com certeza. Esse vai ser a diferença do término de carreira dele, né, para o de Messi e Cristiano Ronaldo. Eles ficaram ali nos times grandes durante toda a vida, né? Ele saiu do Barcelona com 28 anos, né? Ou seja, bem precoce. Isso. E foi pro Milan, se arrastando. Não jogou nada, foi ao Flamengo, não jogou nada. Foi ao Atlético Mineiro e foi desafiado pelo presidente do Atlético Mineiro a jogar um ano em alto rendimento. E ele, por ter talento, conseguiu fazer alguma coisa, muito abaixo do que produziu no Barcelona, mas conseguiu alguma coisa. E depois dali enganou no Fluminense, enganou no México, e parou de enganar no futebol e vive agora de negociatas e showball, né? Eu sei que no campeonato de futsal lá na cadeia, eu vi a reportagem hoje, teve um jogo lá que ele fez 6 gols e deu 5 assistências, alguma coisa nesse nível. Mudando de assunto e entrando agora na Copa do Nordeste, vamos primeiro ouvir o comentário de Lucas Cabral. Primeiramente, boa noite. Queria agradecer aí por estar participando mais uma vez do programa. E foi uma vitória extremamente importante para o ABC, que foi enfrentar o Imperatriz lá no Maranhão. Uma equipe extremamente chata, que sabe jogar naquele campo que hoje estava terrível,
e que nos últimos jogos contra o ABC estava tendo mais sorte, né? Estava com mais vitórias nos confrontos recentes, e a ABC no passado perdeu os 2 jogos na Série C para o Imperatriz, então não esperei nenhum jogo fácil, um jogo extremamente difícil, campo muito ruim, o campo estava encharcado, que dificultou bastante o jogo do ABC, mas que graças a Deus ele conseguiu sair com a vitória. O ABC levou 3 gols, na minha visão foram gols bestas, muito bestas, e que tem que se corrigir urgentemente, porque não dá para ficar levando um gol besta assim todos os jogos. Mas o ABC fez uma grande partida. Para mim, os destaques do ABC hoje foram Paulo Sérgio e Bruno Souza. Paulo Sérgio, mais uma vez, sendo decisivo para o ABC, marcou 2 gols, foram fundamentais para a vitória do mais querido. E teve outro gol que ele fez, que a bola entrou, mas o goleiro defendeu dentro, mas o juiz não deu. Ou seja, teria feito o hat-trick, né? Mas não foi validado. E Bruno Souza, não só pelo gol, mas ele fez uma partida muito segura defensivamente e apoiou o ABC muito bem no ataque. E fico muito feliz que o ABC venceu para 3 fora de casa, porque o ABC sempre tem dificuldade de vencer fora de casa e foi uma emoção muito grande essa vitória. E graças a Deus conseguimos os 3 pontos. Agora é lotar Frasqueirão Arena no jogo contra o CSA e apoiar o mais querido aí para tentar a classificação na Copa do Nordeste. Que inclusive a gente vai dormir hoje no G4, né? O Sport joga contra o Ceará fora de casa. O ABC já está na frente do Sport com o resultado. E se o Sport perder, a ABC vai ficar melhor ainda para o ABC, que pode até empatar contra o CSA, se o Sport também empatar. E temos que torcer muito mesmo pro Vozão, né? E é isso. Graças a Deus conseguimos sair com a vitória e com os 3 pontos. Agora é focar aí no CSA para, se Deus quiser, a gente se classificar para a próxima fase da Copa do Nordeste. Valeu aí, um grande abraço. Vamos agora à Copa do Nordeste, ao que interessa. ABC 4, Imperatriz 3. É um jogo que dá ao ABC a sua 2ª vitória no campeonato. E se não dá uma garantia de chances de classificação, pelo menos lava a alma do ABC, que bateu na trave muitas vezes nesses últimos jogos aí da Copa do Nordeste, com alguns empates aí em casa, contra a Vitória principalmente, que o ABC esmerilhou a defesa do Vitória durante todo o segundo tempo e não conseguiu vencer. Dessa vez, um 4-3 fora de casa, num gramado que parecia um pasto. O ABC que jogou de branco, mas parecia que estava jogando cor de barro, porque o barro foi todo para o uniforme do ABC. E foi uma grande vitória, né, Breno? Grande vitória, grande resultado. Eu assisti ali o segundo tempo e, cara, que danado aquilo ali. Pensa na Série D, ó, o ABC e a América, né? Eu vou citar o América, que o América também acaba sendo vítima desse problema. Toda vez que alguém vem jogar aqui em Natal, tanto na Arena das Dunas, quanto no Frasqueirão, até uns anos atrás, né? Tem que deixar esse adendo aqui. Ninguém saía daqui de Natal reclamando de qualidade dos estádios. Aí quando a gente vai jogar nesses interiores aí de Paraíba, de Pernambuco, de Maranhão, é uma tragédia pior que a outra. E hoje isso aí mais uma vez se repetiu. Para quem for ver aí os melhores momentos do jogo, no canto esquerdo da tela, na trave que tá pro lado esquerdo, o negócio fazia pena. Os caras davam o lançamento longo, aí a bola ela nem enrolava, tá ligado? Ela chegava e parava no primeiro canto que ela batia. Parecia que tinha um imã no chão, ou então parecia que tinha muito Superbond, que o negócio parava e colava. Aí os caras passavam direto, né? O jogador acostumado com a bola em certo ritmo, principalmente os caras do ABC não eram acostumados com essa situação, o cara dava o pique, aí o cara lá na frente e a bola ficava.
Isso aí, meu amigo, né? Logo ali no lado esquerdo do ataque do ABC no segundo tempo, amigo. O negócio o ABC não rendeu nada por ali. Tava impossível você jogar bola por ali. Aí o uniforme de um bocado de gente do ABC, né? De branco no início do jogo, terminou marrom. Aí o que aconteceu por causa dessa qualidade do gramado, né? Berguinho hoje ele deu uma bela inovada. No segundo gol do ABC eu achei a situação bem engraçada, né? Sabe no futebol de areia, quando os caras começam levantando a bola, e o outro dá uma porrada no meio de campo e fazia muito gol? Jorginho, Buru, aqueles caras das antigas do futebol da areia do Brasil fazia muito isso. Aí Berguinho pegou a bola, levantou, deu uma porrada lá pro ataque, né? Aí o goleiro aceitou a bola, se enrolou todinho. O cara do ABC chutou na trave, Jailson veio de trás e completou a bola pro gol. Meu amigo, esse lance eu achei extraordinário. Eu fiquei rindo muito. Não acredito não que isso aconteceu. Aí, né, no segundo tempo, o ABC fez 3-1. Foi daquele jeito, o time começou a recuar, começou a se esgotar, não jogava mais nada. Com o Imperatriz empatou o jogo. E aí, né, brilhou a estrela de Bruno Souza no final do jogo. Né? Nunca reclamei. Conseguiu fazer ali a jogada pro gol de Paulo Sérgio. E eu vou ser sincero com você, o ABC tá testando muita gente, viu, ultimamente, porque os caras só estão resolvendo as coisas na bacia das almas, no apagar das luzes. Na final do turno contra o América, a mesma coisa, né? Gol aos 43 de segundo tempo. Aí hoje os caras levaram o empate aos 47, fizeram o gol da vitória ali já aos 48, 49 minutos. This is ABC. E ficou bem claro o nível técnico do ABC para essa partida, né? Eu não sei em que condições o Imperatriz foi para o jogo, mas foi nítido a vantagem do ABC sobre o adversário. O ABC que é um time que utiliza muito, né? E é essa característica aí que a gente já vem observando há muito tempo, o toque rápido de meio campo e ataque que envolve o adversário e leva a vantagem, que nesse jogo, pelo estado do gramado, o futebol não dava para ser assim, não dava para trocar passes em velocidade em nenhum momento do jogo, porque não é nem porque o jogo estivesse chovendo no estádio lá do Imperatriz. Na verdade, a questão toda é que o gramado estava basicamente encharcado e prejudicou todas as duas equipes e todos os jogadores. E como o Breno disse, a única solução era levantar a bola e fazer com a ligação direta. Sorte que o ABC teve mais competência nessa ligação direta. Teve gol aí de bola parada, teve gol de futebol de areia, né, nesse lance que Breno citou, teve jogada de oportunismo aí de Paulo Sérgio, né? O ABC soube aproveitar as questões do gramado, soube entender o jogo e conseguiu a vitória, né? Aí eu queria deixar um registro aqui, né, que também do goleiro do Imperatriz pegou muita bola hoje. Aliás, não só ele, como o Rafael, né? O Rafael foi bem exigido ali. O Imperatriz teve chance para virar o jogo. E eu queria aqui destacar o lance, quando estava 3-1 pro ABC, eu acho que foi Igor Goulart que na bola que era só completar pro gol, o goleiro do Imperatriz ainda fez a defesa, né? Aí logo depois disso, eles foram no ataque, fizeram 3-2 e empataram o jogo. Aí eu coloquei no Twitter, né? O ABC sendo castigado pelo gol que seria o 4-1, né? O que o ABC perdeu. Eu já descendo o pau lá no Twitter. Aí, logo depois que eu escrevi isso, o ABC foi e deu números finais à partida. Diego, eu bati a print aqui e tu coloca como a thumbnail do episódio de hoje. Tá certo. E o placar, né? Com 2 gols de Paulo Sérgio, um de Jailson e outro de Bruno Souza, colocou o ABC na 4ª colocação, aguardando somente o jogo do Sport e Ceará, torcendo que o Ceará vença o Sport, porque aí ABC e Sport vão à última rodada, precisando vencer para garantir a 4ª colocação no grupo A da Copa do Nordeste, né? Os outros 3 já estão classificados, né? Botafogo, na verdade o Botafogo ainda não está classificado, porque tem apenas 12 pontos, e se ABC e Sport vencer e o Botafogo perder, é bem possível que
É bem possível, não? É o fato real do ABC Sport se classificar e o Botafogo cair fora, né? Matematicamente falando, sim. É por aí que nós vemos que a necessidade de nós termos aí o Sport perdendo, para que dê uma tranquilidade do ABC precisar apenas vencer seu jogo com o CSA com alguma margem de gols para garantir classificação. O Sport, na última rodada, o Sport recebe o Confiança. A tendência é que o Sport vença o time sergipano. O Botafogo recebe o Vitória no Almeidão. Já o ABC pega o CSA no Frasqueirão. O Ceará tem todo o interesse aí de ganhar o Sport, porque ainda tem chance de classificação. Eu espero que o Sport leve uns 3-0 aí do Ceará, que já resolve metade dos nossos problemas. É verdade, até porque o jogo com a Ilha do Retiro lá, o Sport vai receber o Confiança. O Confiança não passa nenhuma confiança, né, nessa competição dessa vez. E apesar de estar liderando o grupo B, o time do Confiança, sinceramente, é muito fraco. E até chama a atenção dessa liderança, porque se você pensar que no grupo B você tem Náutico, Santa Cruz e Vitória, a 3 pontos do Confiança, o Vitória está a 3 pontos e o Náutico está a 2 pontos do Confiança, é inacreditável, né? E é isso, né, pessoal? Nós aí vamos encerrando aí nosso podcast essa semana. Um abraço a todos. O que é que você tem a dizer aí, Breno? Tchau!